O profissional de saúde, o médico, tem um compromisso com o paciente. E isso é uma questão, inclusive, legal. O médico está autorizado a proceder com o paciente para salvar a vida dele, um procedimento que, inclusive, não tenha tido comprovação científica. Aconteceu com um médico cardiologista, cirurgião cardíaco, abrindo o paciente, viu uma cardiomegalia imensa, sem contratilidade cardíaca viável para a vida. O paciente estava condenado. Sem saber o que fazer, ele teve uma ideia. Ele tirou um naco do coração, ele tirou um pedaço e costurou. O paciente voltou à vida. Ele fez um procedimento que não foi provado cientificamente. Por quê? Porque ele se valeu do conhecimento que o compromisso com o paciente é um fundamento primordial. Então, veja, quando você fala de um paciente, você fala de uma pessoa. E, na área de saúde, a pessoa é definida como um ser que tem dimensões. Dimensão biológica, psicológica, social, funcional e espiritual. E você não pode deixar de olhar as dimensões de uma pessoa, inclusive a história dela e o que ela acredita, e a concepção de mundo dela. E eu não preciso da academia para exercer esse direito do paciente ser ouvido. Mas eu não estou dizendo que não haja relevância da academia. Eu só estou colocando que se deve tomar cuidado para não enxergar na ciência e reproduzir novamente a Santa Madre Ciência e nós construirmos os dogmas e deixarmos de pensar e deixarmos de raciocinar. Não é? Todo estudo, vamos dizer assim, empírico, porque nem todo estudo empírico é necessariamente racional, não é? Porque faz parte do ser empírico, às vezes, jogar os dados. E jogar os dados, você entregou para o destino. Não sei qual é a racionalidade que tem nisso. Mas é uma possibilidade. Agora, por exemplo, pegando o raciocínio que eu fiz agora, foi um raciocínio, foi uma instrumentalização racional através dos recursos do pensamento filosófico, não é? Então, agora, essas questões todas, geoespaciais, lunares, circadianas, são estudadas pela ciência. Inclusive, deu o prêmio Nobel em 2017. Não é? Então, essas coisas são assuntos que você encontra nas publicações. Então, a academia tem estudado essas coisas tantas, e nós temos muitos estudos nesse campo, na fisiologia, na medicina molecular, enfim, nós temos esses estudos. Mas não é pelo fato de ter esses estudos que eu possa perder de vista essa coisa tão elementar, que nós estamos diante de uma pessoa, que é o paciente. Esse paciente tem uma história, a história dele tem o que ele acredita, e eu vou lidar com esse universo. Não é? Não quer dizer que eu não vou usar a ciência, mas a ciência está no meu bolso. Ela não é um altar. Não quer dizer que estando no meu bolso eu não deva respeitar. Respeitar. Mas é um pedaço. Por isso que a medicina não é uma ciência. Por que a medicina não é uma ciência? Porque ela lida com questões que a ciência não tem como lidar. Por exemplo, se não houver empatia, o paciente não fala para você a história dele. Simplesmente isso. E a medicina começa com a história do paciente, ele te falando. Se ele não te falar, você não começa. E para isso precisa de empatia. E empatia não é uma coisa abordável pela ciência.
É um trânsito vivencial, não é uma elucubração intelectual. Então, a medicina, ela usa a ciência como uma de suas ferramentas e usa outros recursos, o olho clínico, a empatia do paciente, para complementar a sua ação terapêutica. Não é? Vamos lá. O Thaleson. Deixa eu ver. Ah, Samira, tá bom, Samira. Alisson. Então, o papel do médico seria não apenas tratar, mas ajudar a paciente a construir um caminho possível diante dela, sem reduzir o cuidado, o uso do fármaco. Eu acho que de certa forma sim. Porque tratar, o que é tratar, né? Tratar é você estabelecer uma estratégia para ajudar o paciente a encontrar o seu ponto de equilíbrio e sua referência existencial. Eu acho que tudo isso inclui. O fármaco é um recurso. A gente não pode confundir medicina com farmacoterapia. A medicina é maior que a farmacoterapia. E eu vou chamar de medicina, medicina é a psicologia, a odontologia, a enfermagem, é toda a abordagem do paciente. Não é? Isso me lembra muito a saúde mental, porque às vezes conseguimos reduzir sintomas com medicamento, mas o sofrimento permanece. Se o paciente não consegue reconstruir significado e origem. Exatamente. Exatamente isso. Não é? A gente precisa de ter essa questão. A gente precisa entender o universo de compreensão de mundo do paciente e ajudar ele a localizar o que faz sentido para ele. Não é? Pegando como eixo de referência, e aí eu acho que existe um postulado básico. Tudo tem postulado. Por exemplo, o postulado de Euclides. Existe a reta, o ponto e o plano. Ou eu admito que existe o ponto, a reta e o plano, ou não existe geometria, não existe engenharia. É postulado, não tem como provar, é a priori. Então, existem alguns postulados que são fundamentais. Tá? Esses postulados são o amor, a verdade, esses postulados são a vida, a valorização da vida em todas as suas formas de manifestação. Esses são postulados básicos. A solidariedade, todos os movimentos da natureza, de cooperação. Não é? Esses são postulados básicos. Não tem prova científica, é a priori. Não é? A solidariedade, eu não posso abdicar disso. A verdade, a simplicidade, o amor. Não é? Isso a gente precisa de sustentar. Então, quando o paciente está se distanciando desse processo, desse eixo básico, desse postulado básico, né? Por exemplo, pensou em atentar contra a vida, por exemplo, ele está autodestrutivo, ele está destrutivo para correlação às pessoas, ele está pessimista, ele foge dos postulados básicos da vida. Não é? Eu acho que essas coisas a gente tem que ter uma percepção pelo bom senso.